Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez falando de um assunto que eu amo. E para quem não me conhece, eu sou Lu Moreira, consultora de imagem e aprimoramento pessoal. Sou também professora da área de moda, tenho aí uma trajetória de 20 anos, mais ou menos, deixa isso pra lá, né? Dentro dessa área, trabalhando, enfim, várias partes, né, do processo, desde a criação dos produtos até a consultoria de imagem, tá? E hoje eu me dedico muito a entender a expressão das pessoas e como elas se comunicam por meio da própria imagem, né, que é a chamada marca pessoal também. E aí eu pensei em trazer isso de uma forma diferente, né, uma forma mais completa. E eu criei o canal Por Inteiro, né, que é essa ideia de ver a imagem pessoal como um todo. E pensar não só em juntar elementos, mas pensar também em aprimoramento pessoal associado a esses elementos visuais. Então criar realmente uma marca pessoal, uma expressão sua, né? Bom, e aí, se você não conhece ainda o canal, dá uma olhadinha, tem muitos vídeos bacanas lá. Tem o Lu Moreira Recebe, tem as dicas da Lu Moreira, que são aquelas diquinhas práticas aí sobre estilo, e tem a parte da viagem no tempo, que é uma parte que eu comecei lá no canal e muita gente pediu para que eu continuasse. Por quê? Muita gente me fala assim, eu tenho muita dificuldade em entender história, de uma forma geral, né? História da moda, história geral, enfim. E eu falei, olha, eu tento sempre trazer isso de uma forma mais tranquila, mais objetiva, mais fácil de compreender, né? E eu tenho tido um retorno muito bom dos meus alunos, dizendo que realmente estão compreendendo melhor da maneira como eu estou abordando o assunto. E então, vem comigo nessa viagem no tempo. How far can we get if we sail a little bit high? Bom, e a primeira civilização aí, né, a gente vai ver as primeiras civilizações, na verdade, a partir de mais ou menos 4.000 antes de Cristo, né, que é quando começou a escrita, que é o marco, né, que divide, onde a gente fala assim, agora é realmente começando a história, né, onde tem um registro mais concreto. Ali a gente vai ter, sendo usado primeiramente a lã como material utilizado nas roupas, né? Roupas ainda muito rudimentares ali, eram estufinhos de lã que iam sendo organizados em camadas numa espécie de saiote. E às vezes ia até a parte superior também, principalmente para as mulheres, que a gente tem muito pouco registro, mas dá pra gente entender, né, essa diferença. E muitas vezes os homens usavam apenas o saiote e o torso nu, os pés descalços e a cabeça raspada. Mas a gente vai falar da beleza num outro momento, essas mudanças. E essas primeiras civilizações que a gente vai mencionar aqui, elas eram situadas ali na chamada região mesopotâmica, tá? Que é uma região, o que significa Mesopotâmia? É uma região entre rios. Então a gente está ali falando de uma região que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que são dois rios muito famosos, né, na história. E era uma região abundante, né? Os homens começaram a utilizar o primeiro tear, que era uma máquina utilizada para produzir os tecidos. Explicar a produção do tecido não dá tempo, mas a gente vai entender que era ali a primeira máquina, né, a produzir os tecidos. Só que a gente vai ver já a consequência disso já mais com os chamados povos babilônicos, tá? Babilônios ou babilônicos e assírios, que são duas populações que se desenvolveram ali na região. E eles já tiveram uma vestimenta um pouco mais desenvolvida. Então a gente já vai ver uma túnica, uma peça longa, já costurada nas laterais, e eles sobrepunham uma espécie de chale que ia se enrolando no corpo. Então os babilônios tinham uma característica muito específica na maneira de organizar esse chale, que era ir subindo uma linha diagonal, enrolando no corpo como se fosse uma espiral. Isso era uma característica muito forte, e o uso de muito dourado, já que a gente está falando de uma população que era muito vaidosa, que gostava muito de mostrar ostentação, de mostrar status. Então a gente vai ver que o dourado ele acaba sendo um símbolo que representa isso. Já os assírios, a gente já vai ver que é a mesma composição dos babilônios, né? Uma túnica mais uma sobreposição,
mas é um pouco mais limpo, um pouco menos de tecido, um pouco menos ostentador, mas com muitos detalhes, né? A túnica com bordadinhos muito delicados e a gente vai ver que o eixo, né? Tudo depende muito do que está acontecendo naquele momento, do que é a filosofia de vida daquele povo. Então, enquanto os babilônios tinham aquele foco do esbanjamento, do luxo, das festas, né? Já os assírios eram conhecidos como mestres da guerra, era aquele povo guerreiro, que tinha uma vaidade num certo aspecto diferente dos babilônios, né? Então a gente vai entender que cada povo, cada época tem um olhar diferente, e é por isso que a aparência vai mudando, porque ela comunica o que essa sociedade está pretendendo e o que ela está pensando, né? Não é obra do acaso, não, como muita gente pensa. Tá? Bom, depois vieram aí, a gente vai mencionar alguns povos, mas a gente vai mencionar aqui de forma muito breve, mostrando mais as contribuições que esses povos trouxeram para poder formar aquilo que nós temos hoje. Então, com os persas, por exemplo, a gente vai ver a mesma túnica que nós já comentamos aqui, só que um pouco mais curta e usada com uma calça, que era uma grande novidade naquele momento, né? Foi mais uma peça para formar um pouco daquilo que a gente tem até hoje. E a gente vai perceber que tem também ali um trabalho muito rico de linhas douradas, orgânicas, né? Com linhas curvas, que acaba sendo uma marca, né, da estética persa e muito do que se tinha também enquanto ostentação naquele momento. Aí a gente tem a contribuição também dos povos cretenses, que de certa forma as mulheres acabaram usando uma peça que era uma precursora, ou seja, que fez a base do nosso corselet atual. Né? Foi muito inovador naquele momento, essa peça que estruturava a cintura, o torso feminino, né? E fazia aí às vezes de uma espécie de corpete. E tinha mangas já bem estruturadas, bem próximas do corpo, e uma saia já em camadas, em babados, que é uma outra herança muito importante para os dias de hoje. Os homens cretenses, né, na verdade, eles têm uma diferença muito grande do visual das mulheres na época, porque eles usavam muito pouca roupa. A gente vai ter uma espécie de tanga, com um cinto metálico que deixava a cintura extremamente fina. É uma curiosidade ali, mas a gente vai falar da beleza num outro momento. E nada mais, eles não usavam muita roupa. Falando dos egípcios, a gente tem muitas coisas assim que são conhecidas até hoje, foram exploradas em muitos filmes, né? Enfim, o Egito é um pouco mais conhecido das pessoas por isso. Mas o que a gente tem basicamente nas roupas egípcias? A gente tem uma composição muito simples. Era uma túnica também, ainda, a gente vê que tem uma continuidade dessa peça, que até hoje ela é uma base, né? Só que era uma túnica num linho muito fino, muito bem elaborado, muito delicado, né? E o linho egípcio se tornou muito famoso. E lembrando que o linho é uma fibra vegetal, ou seja, vem de uma planta, até porque na região do Rio Nilo era muito forte, era muito abundante essa fibra. E os egípcios não usavam fibra animal, né? Então a lã, como vinha de um animal, na cultura deles, na simbologia deles, eles consideravam como uma fibra impura. Então eles optavam pelo linho. Então a gente vai ver muito mais o linho. E foi muito desenvolvido com essa cultura, tá? Então era muito fino, muito delicado. Então por isso que a gente vai ver uma transparência nessas túnicas chamadas de calazires. E por baixo dessa calazires, num determinado momento, né? E às vezes a gente vai ver essa peça também sozinha, a gente tem o chante, que é uma espécie de tanga. A gente tem um período da antiguidade, da idade antiga, ou antiguidade, tá? A gente pode usar os dois termos, que a gente chama de antiguidade greco-romana ou período clássico, tá? Que é um momento ali dentro da história da moda, onde a gente tem etruscos, gregos, etruscos e romanos, mais exatamente, formando uma base muito importante de tudo que a gente vive até hoje, tá? Em vários aspectos, não só em relação à aparência, mas em relação à política, em relação à tecnologia, em relação a várias coisas, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, que vem dessa cultura, né? Alguns traços arquitetônicos, enfim, é por isso até que é chamado de clássico também, porque a gente tem aquela imagem de algo que fica, né? Que realmente deixou heranças muito importantes. Bom, e aí a gente tem como características da moda não, que a gente não usa esse termo ainda, tá? Nessa época,
mas da indumentária, que a gente chama, tá? Que é o seguinte, para os gregos, a gente não vai ver aquela túnica costurada que eu vim comentando até aqui, né? A gente vai ver um tecido ordenado sobre o corpo. Isso foi uma técnica que foi muito inspiradora e é inspiradora até os dias de hoje. A gente vai ver um processo chamado moulage, que é baseado nisso, né? Nessa cultura grega, em como eles conseguiam elaborar peças enrolando o tecido, montando esse tecido sobre o corpo. E aí a gente tem uma linha muito próxima da arquitetura da época. Então, a mesma formação de linhas verticais que a gente tem na arquitetura, a gente vai ver também no drapeamento, nas dobras que o tecido fazia sobre o corpo. Então, a gente tem aí o péplo, que é o mais, aliás, o quito, primeiramente, que é o mais simples, tá? E depois o péplo, que o tecido subia e voltava, e aí ficava um aspecto de duas peças, né? Como se fosse uma blusa e uma saia. E isso para as mulheres e para os homens, tá? Os homens também, a gente tem várias capas que eram usadas na época, capas curtas e capas longas. Eu não vou citar todos os nomes aqui, mas são capas que têm essa característica, ou mais curtas ou mais longas, dependendo do grau de importância daquela pessoa na sociedade e também da atividade, né? Então, por exemplo, eu falei dos Jogos Olímpicos, a gente vai ver os atletas, primeiramente, praticando esses esportes completamente nus e depois usando capas curtas, tá? E aí a gente vai ver, em momentos mais solenes, as capas mais longas, com um pouco mais de impacto. Mas o povo grego é conhecido como um eixo de simplicidade, de uma forma geral, tá? Bom, e aí a gente vai perceber que com os etruscos e depois os romanos, a gente já não vai ter tanto essa característica de montar a base sobre o corpo. A gente tem a túnica, mais uma vez, só que aí por cima vinha uma capa muito extensa e que essa sim era toda formada ali sobre o corpo para ficar com uma imponência muito grande, principalmente para os romanos, onde a gente vai ter um excesso de tecido muito grande, né? Então, para os romanos, quanto mais tecido, mais status, mais poder aquele look, né, representava. Então, essa é uma característica muito importante, muito simbólica que eu falo aqui. Por que é simbólico? Porque transmite uma mensagem, tá? E nesse caso, uma mensagem muito forte, que é você se posicionar diante da sociedade, tá? Coisa que a gente faz hoje em dia também, né, gente? Aí depois a gente vai trazer para a atualidade. Mas então, tudo que a gente tem hoje nessa técnica chamada moulage e nesse trabalho de drapeamento, de caimento do tecido, a gente vai ter muito aí desses povos da chamada Antiguidade Greco-Romana ou Antiguidade Clássica, tá bom, meus amores? Bom, gente, por enquanto é só, tá? Um grande beijo pra vocês e continue viajando comigo no tempo aqui, tá? Deixa o seu joinha, seu comentário, compartilha, vamos embora comigo. Um beijo pra vocês e até a próxima.